TV Novo Tempo apresenta para você agora o programa Reavivados por Sua Palavra. É uma alegria podermos estar juntos todos os dias às 7 horas da manhã aqui na sua TV Novo Tempo, canal da Esperança. O objetivo do programa é levar até você um capítulo da Bíblia, todos os dias, um capítulo diferente, é claro, e na sequência, para que a gente possa passar toda a Bíblia. É uma experiência muito linda. Há livros que têm bastante conteúdo, há outros livros que têm ideias espetaculares, há outros livros que falam sobre genealogia e a gente vai tirando uma lição de cada capítulo. Não perca este programa, não perca esta oportunidade, às 7 horas todos os dias. Divulgue para os amigos. Mas talvez você queira um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, fica mais fácil para você, porque o programa não tem repetições aqui na TV Novo Tempo, você ir até o YouTube. Lá no YouTube, nós estamos à sua disposição no canal Reavivados por Sua Palavra NT. NT de Novo Tempo, porque há outros programas reavivados por Sua Palavra. Esse programa tem 12 minutos e a gente tenta tirar aí o suprassumo de cada capítulo para você meditar na Palavra de Deus. Leia antes ou leia depois, tenha o seu momento de comunhão, faça isso a sua primeira hora do dia. Essa necessidade que a gente tem de sair de casa com Deus no coração, com os planos de Deus no coração. Estude a Bíblia, arrume a cama, tome lá um de jejum, faça os seus exercícios, Tome um banho e saia para ser Jesus para as pessoas. Estamos também no Facebook, aguardamos você ali na página da TV Novo Tempo. Vamos lá? Estamos terminando o livro de Levítico. Estamos no capítulo 24 agora. Esse capítulo vai falar especialmente sobre 3 coisas. Talvez uma quarta coisa apareça aqui também. Mas 3 coisas importantes. 3 coisas que eram fundamentais, 2 delas fundamentais para o serviço do santuário. E uma delas é uma questão de conduta, a conduta das pessoas. Então vamos começar com as 2 coisas que fazem parte do santuário. A primeira delas está aqui no verso 1 e verso 2, aliás. O verso 1 é bem curtinho aqui do capítulo 24. Diz assim: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliva batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Bom, aqui a gente já sabe o que está falando, que nós já passamos por isso, Há uns bichinhos aqui a gente vai encontrando mesmo aqui dentro, É o horário deles. Mas, como eu estava dizendo, nós já ouvimos bastante sobre o candelabro, a importância do candelabro. E esse candelabro não tinha razão de ser se não tivesse o azeite dentro dele. Ele funcionava com azeite batido, um azeite claro, um azeite especial. Não era moído como o demais. Ele era limpo, não havia folhinhas, não havia sujeiras. Eu acredito que ele era coado até para poder chegar ali e cumprir o seu papel. Tudo que ia para o templo, tudo que tinha que ver com o templo era diferente, era melhor. Tudo para Deus, melhor, Esse azeite o povo deveria trazer. O povo faria e traria como oferta para o santuário, Vocês se lembram que os sacerdotes não tinham renda a não ser aquilo que entrava pelo santuário. Comida e também algumas multas que eram pagas ali por restituições. Então era esse dinheiro que movimentava a vida das famílias dos levitas. Eles tinham esposa, tinham filhos também para poder sustentar. Bom, a importância do candelabro com o azeite para que ele ficasse ligado, ficasse aceso, vamos dizer assim, aceso todo o tempo, aqui diz continuamente. Há uma ideia de que ele ficava aceso continuamente. E há outra ideia de que ele ficava aceso na parte da noite, na parte do dia não ficava. O sacerdote ia lá para resolver essa questão. Não importa, a importância dele, ou o sentido dele era iluminar, porque ele era o símbolo do Espírito Santo. Estava sempre iluminando ali dentro do santo, no santuário, na tenda da congregação. Ali era escuro, porque não havia janelas, Havia aquelas 4 coberturas, As tábuas e também alguma coisa de linho ali do lado, com querubins e tal, mas não havia iluminação. Então precisava estar iluminado o tempo todo. O altar
também de incenso ficava iluminado. Então essas coisas eram importantes por ali. O símbolo, Espírito Santo. Espírito Santo na vida das pessoas, as coisas de Deus começam com o Espírito Santo. A nossa vida é tocada pelo Espírito Santo. Jesus foi e disse que o Espírito Santo viria. Jesus foi antes do Pentecostes, 10 dias antes do Pentecostes, e Jesus, depois da ressurreição, 40 dias da ressurreição, ele subiu para os céus. Mais 10 dias, os seus discípulos ficaram orando ali, pedindo a vinda do Consolador, do Paracletos, que ele estava ao lado de para ajudar, que era o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não deve faltar na nossa vida espiritual, não deve faltar na vida da nossa igreja, da nossa família. Nós devemos buscar a iluminação do Espírito Santo. O mesmo Espírito que inspirou aos autores aqui bíblicos, é o mesmo Espírito que nos ilumina para entendermos essas palavras. Está com dificuldade de entender a Bíblia? Ore para o Espírito Santo. Foi ele quem inspirou os escritores, supervisionou esse trabalho maravilhoso que é a Bíblia Sagrada, ajuntou os livros, Ele é Deus, totalmente Deus. Ele não é uma força que emana de Deus, ele é Deus, ele é pessoal, e há vários textos da Bíblia que falam sobre ele. Bom, em segundo lugar, aparece o pão para a mesa do Senhor. Os pães da proposição eram chamados. A mesa de ouro, os pratos, havia cálices, havia alguns talheres ali também, e os pães de incenso por ali. Eles eram colocados, a partir do verso 5. Então, falam aqui como eles eram feitos, cada um dos quais tinha 2 dízimas de efa, uns 4,4 litros de farinha. Eles eram pães grandes, eram colocados em 2 fileiras de 6 pães cada fileira. E os sacerdotes trocavam esses pães a cada 7 dias, no 7º dia. Todos os sábados eles eram trocados. E eles comiam este pão ali mesmo, E era interessante para que fosse retirado um pão, o outro já estivesse ali, para que a mesa nunca tivesse falta de pão. Era uma organização bem pontual, Eles já estavam tirando, já estavam chegando, então quando tiravam, os outros 12 já estavam ali, que representavam os 12 pães. Nós já vimos, vamos relembrar, as 12 tribos de Israel, que estavam ali, mas que eram alimentadas pelo pão, o pão da vida. E quem é o pão? Candelabro é o Espírito Santo. Aqui o pão é Jesus, é o pão da vida, pão da vida. É o pão da vida que foi moído por nós, É o pão da vida. Na Páscoa a gente come o pão sem fermento para se lembrar do corpo de Cristo. Aqui o pão sem fermento também lembra a todos do corpo de Cristo que abençoa cada tribo de Israel. Então esses símbolos ficavam na mente do povo, eles precisavam trocar aquela porção de bobagens sobre religião, sobre vida moral, sobre familiar, sobre negócios que eles trouxeram do Egito. Deus está mudando a vida deles, dando alguma coisa superior, alguma coisa melhor. Então, os pães eram comidos ali pelo sacerdote. E agora, neste mesmo capítulo, aparece um outro tema, que é a pena do pecado de blasfêmia. E acontece uma coisa muito interessante aqui, o filho de uma israelita. A mãe israelita, e o pai era um egípcio, filho de um egípcio. Apareceu entre os filhos, verso 10, os filhos de Israel, o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. Então, esta é a mistura de gente. Quando o povo saiu do Egito, tinha lá uma expressão, e saiu uma mistura de gente também. Gente que não era dos judeus, eram misturados, casados com alguém. Então, aqui, um egípcio se casou com uma israelita, e este filho, que era meio israelita, meio egípcio, estava discutindo, estava contendendo no arraial com um israelita. E nessa contenda, o filho da mulher israelita, que era egípcio também, blasfemou o nome do Senhor, verso 11 diz aqui. Blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome da sua mãe está aqui, que é Selomite, da tribo de Dan. E ele foi levado à prisão. E o que vão fazer com ele ali? Estavam aguardando o Senhor dar uma definição do que fazer com um filho de uma mulher
israelita com um marido egípcio. Bem, o Senhor então pediu que o tirassem dali da prisão. Parece aqui, tira o que blasfemou para fora do arraial, no verso 14, e todos vão colocar a mão sobre a sua cabeça e vão apedrejá-lo. E diz assim, aquele que blasfemar, verso 16, o nome do Senhor será morto, toda a congregação o apedrejará, tanto estrangeiro como natural. Pesado, né? Mas você se lembra? Saíram do Egito, traziam muitas coisas, a mistura de gente, podiam comprometer. Então Deus tinha um propósito e Satanás vivia colocando seus agentes ali dentro. Lamentavelmente, o juízo dessas pessoas já estava feito, né? Se ela é destruída nessa ocasião. Então, como Deus teria um povo com tanta gente que reclamaria e que faria, e vão continuar reclamando. Deus foi firme e tem algumas regras até firmes demais, apedrejamento, morte e tudo mais, para que esse povo pudesse ser criado, para que ele pudesse levar esse povo. Quanto tempo se passou e o povo perdeu tantas coisas aqui. E há outras leis aqui que você pode ver aqui, quem matar alguém será morto, quem matar um animal vai restituí-lo de forma igual, com fratura, olho por olho, não é? Dente por dente. Quem matar um animal restituirá outro igual. Quem matar um homem será morto de novo. E aí as leis, são leis várias que aparecem aqui no final desse capítulo. Na realidade, Deus não é Deus de ordem. Vamos ficar em nossa mente que devemos honrá-lo, porque Ele é o Deus que nos salva, nos protege, nos criou. Vamos também buscar o Espírito Santo para iluminar a nossa vida e vamos comer o pão da vida. São essas lições que aprendemos hoje. Vamos orar? Pai bondoso, queremos que Jesus seja o pão da vida e queremos nos alimentar dele. Queremos que o Espírito nos ilumine e nos ajude a caminharmos honrando o nome de Deus. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, até nosso próximo encontro, um grande abraço.